Daniel Santos. Vereador Jack, respeito a sua proposição, porque é uma pauta que o senhor defende e é sincera. Mas quando eu leio aqui, em defesa dos Correios, Frente Parlamentar em defesa dos Correios, eu lembro nas eleições, os inúmeros funcionários dos Correios comemorando a derrota do presidente Bolsonaro, fazendo L com a vitória do Lula. Sendo que naquele período, e aí não é demagogia nem discurso, vereador Lucas, são exatas, no governo Bolsonaro, onde ela deu lucro, e agora um rombo histórico. Então, se a gente quer fazer alguma coisa em defesa dos Correios, é só não votar no PT, é só não votar no Lula. É simples assim. É uma coisa que há 20 anos a população cai nesse conto da sereia, vereador Lucas. Há 20 anos o Lula está tirando o povo da pobreza. Uma parte, vereador. Há 20 anos o Lula está salvando o Brasil. E há 20 anos as estatais estão sendo quebradas nas mãos do PT. Mas ainda assim é o discurso da direita. Peço uma parte, vereador. Ainda assim é o discurso da direita. Então não adianta, a vereadora a Andressa falou aqui a importância dos Correios, fortalecer os Correios. Como é que vai fortalecer os Correios? Com esse gasto todo, com esse rombo todo? Eu não entendo. E é como o vereador Iago falou, a concorrência faz parte do mundo liberal e é assim que funciona. A coisa precisa se adequar. Sua parte, vereador Lucas. O vereador Daniel Santos. Bom, seguindo a sua linha de raciocínio, se o problema dos Correios do PT, o problema da cidade é do Adiló. Nós temos uma saúde pública fracassada, a Codeca quase quebrando, então, seguindo essa lógica, em Caxias, para Caxias dar certo, não dá mais para votar no Adiló e ninguém da coligação. Obrigado, vereador. A saúde, um fracasso. Uma parte, assim, vereador. Nós já vimos tudo o que está acontecendo graças ao trabalho do vereador e secretário Rafael Bueno. A Codeca, acredito que o Milton já tenha explicado para alguns, eu não sei se ele participou aqui da frente parlamentar, da inauguração da frente parlamentar da Codeca, mas, enfim, eu acho que não é bem assim como vocês falam, o discurso é muito fácil. Só fala, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Daniel. E assim, ó, só para corroborar com o senhor, eu queria dizer o seguinte, ó, desde que o Brasil é república, a gente pode botar que 90% ou 95% dos presidentes ou foram de esquerda ou foram de centro. Porque quando teve um de direita, deu lucro. Então não tem discutir, tem que fazer investimento, tem que investir na máquina pública, tem que ajudar os servidores do Correio, tem que colaborar, mas são 20 anos que eles estão no poder. Por que não investiram? Por que não ajudaram? Agora eles vão ajudar? Sim, eles estão ajudando. Corombo que vocês talvez vão tudo para a rua. Obrigado, vereador Daniel. Então, vereador Jack, respeito a sua proposição, como eu falei, eu sei que é sincera. Quero uma parte. É só... vereador Jack, sei que a sua proposição é sincera, respeito isso, mas com toda a sinceridade, eu vou votar, depois já lhe informo, vou votar contra a proposição, porque eu acho, sinceramente, que o problema não é aqui na ponta. O problema é muito maior do que isso. Sua parte, vereador. Obrigado, vereador Daniel. É bonito quando vem aqui e falam que acusa ex-presidente de roubar ouro, enquanto tem gente que pega triplex no Guarujá, tem gente que pega sítio em Atibaia, Instituto Lula e assim por diante, né? Então, a corrupção comprovada, lavagem de dinheiro comprovada. Eu não gosto de ser vereador federal, gente, tá? Me desculpa, mas quando se fala bobagem nessa tribuna, eu também tenho que tentar falar alguma coisa. Era isso, colega, obrigado pela parte. Sua parte, vereadora Andressa. Vereador Daniel, primeiro que eu queria viver nesse mundo mágico e fantasioso que vocês vivem, que a maioria dos parlamentares são de esquerda, me apresenta, talvez, na China, talvez em alguns dos países, vereador Fantinel, porque aqui no Brasil eu não me lembro, não me recordo disso. E eu queria dizer que, justamente, estatais... priorizar as empresas públicas é uma forma de, independente do governo, vereador Lucas, nós termos pessoas, empresas comprometidas com os serviços. Porque o senhor trouxe o exemplo do governo Adiló, o vereador Daniel está falando do governo Lula, poderíamos falar do governo Leite. É justamente por isso que nós precisamos ter serviço público e servidores públicos valorizados para que os serviços aconteçam independente do governo. Esse livre mercado, né, está nos levando, muitas vezes, para um lugar onde os serviços não chegam para a população. E
e onde o lucro sempre fica acima do interesse público. Obrigado pela parte. Para concluir, nós podemos sim, e acho que deve existir algumas empresas estatais. O que não pode ter é governos incompetentes e corruptos aí saqueando as estatais. Próximo